Vamos falar mais uma vez de nomenclatura de hidrocarbonetos, mas agora com 3 exercícios resolvidos. Então vamos embora? Então, bora pro vídeo. Galera, com os nossos exercícios, na maioria das vezes, e o que mais cai no Enem, são os hidrocarbonetos com cadeia ramificada, então a gente tem que saber as principais ramificações que está nesse quadro aí mais uma vez. Então dá um pause, dá uma olhada em cada um, que ele, com certeza eles vão aparecer em todos os exercícios que nós vamos fazer. E uma observação muito importante, porque é o seguinte, quando a gente escreve o nome dos hidrocarbonetos ramificados, a gente tem que colocar primeiro o nome das ramificações em ordem alfabética. Só que tem uma observação aí, ó. Os prefixos dos radicais que possuem hífen, como o TEC e o SEC, eles não entram na ordem alfabética para fazer a nomenclatura dos nossos hidrocarbonetos. Assim como o di, o tri, o tetra, eles não entram na ordem alfabética. Tranquilos isso? Então, em vez de contar com S do SEC-butil, você conta com o B do butil. Então, a ordem é o B, não S do SEC. Tranquilos isso? Então, vamos aos exercícios. Vamos lá. Vamos montar a nomenclatura desse hidrocarboneto, que é de cadeia ramificada e insaturada. Beleza? Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é encontrar a cadeia principal. Então, a gente viu na última aula quais são as regras para começar a contar a cadeia principal. Por onde que a gente começa? Então, vamos lá. Começar a contar pela extremidade mais próxima a, primeiro, insaturação, se tiver, e depois mais próximo das ramificações. Como esse hidrocarboneto é insaturado, a gente começa a contar mais próximo da insaturação. Então, com a setinha azul aqui, ó, esse é o carbono 1. Então, começa, ó. Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a nossa cadeia principal. Depois, a gente tem que circular as nossas ramificações. Temos duas ramificações. E esses caras são os grupos metil. Então, eu tenho um metil no carbono 5 e o outro metil também no carbono 5. Agora, a gente pode começar a nomear. A regra é, começa escrevendo os nomes das ramificações, indicando qual carbono que ele está ligado. Tem um metil no 5, o outro metil no 5. Então, ele fica assim, ó, 5,5 tem 2 metis, então é di. Fica 5,5 dimetil. Depois, o prefixo. Tem 6 carbonos na cadeia principal. O prefixo para 6 carbonos é X. Depois, o infixo, para ver se tem ligações simples, duplas e triplas. Aqui tem duas duplas, então eu preciso indicar aonde começa essa dupla. Ele começa no carbono 1, depois começa no carbono 2. Então aqui ó, a gente vai ter 1,2, que são 2, então fica 1,2 de N, e o sufixo dos hidrocarbonetos é O. Então o nome fica aqui, ó, 5,5 dimetil X 1,2 dieno. Tranquilos isso? Vamos nomear esse outro hidrocarboneto aqui, que ele é ramificado e insaturado. Por onde que a gente começa a contar a nossa cadeia principal? Mais uma vez, insaturação ganha de ramificação. Ele é insaturado, não é? Tem duas duplas. Então, a gente começa a contar mais próximos de uma das duplas. Então, vamos lá. Vou colocar uma setinha azul no carbono mais próximo da insaturação. Coloquei. Então, esse é o nosso carbono 1. Então, ele vai ter carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui é a nossa cadeia principal. Uai, Dudu, mas você falou que a cadeia principal ela deve conter o máximo de carbonos possíveis. Então, a gente tinha que descer aqui no carbono 3, não? Pois é, galera. Toda regra tem exceção. Aqui, por que a gente não desceu para a gente ter uma cadeia principal com 7 carbonos?
A resposta é porque todas as insaturações elas devem fazer parte da cadeia principal. Então, as insaturações do carbono 1 e do carbono 4 devem fazer parte da cadeia principal. Então, a nossa cadeia principal tem 5 carbonos. Logo, a ramificação é essa de baixo. Vamos circular e colocar o nome dela, que é o grupo butil. O grupo butil está no carbono 3. Agora, a gente pode fazer a nossa nomenclatura, começando pela ramificação. Indica onde está o radical ou a ramificação no carbono 3, separado com hífen, o nome. Então, esse aqui é o 3-butil. E o prefixo? É o número de carbonos na cadeia principal. Tem 5. 5 é pente. O infixo? As duplas. Aonde estão as duplas? Começando no carbono 1 e começando no carbono 4. Então, fica 1,4, são duas duplas, dien. E o sufixo O, porque ele é um hidrocarboneto. Então, o nome fica 3-butil-pente-1,4-dieno. Tranquilos? Vamos fechar a nossa aula com mais um exemplo. Mais uma vez, um hidrocarboneto saturado, aliás, insaturado e ramificado. Tranquilo isso? A gente começa por onde? Do carbono mais próximo, do carbono da extremidade mais próximo da insaturação, indicado com a setinha azul. Então, esse é o nosso carbono 1. Como tem apenas uma insaturação, a gente tem que contar o maior número de carbonos possíveis na cadeia principal. Então, vamos lá. Então, vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa cadeia principal tem 6 carbonos. O resto a gente circula, que são os nossos radicais, as nossas ramificações. Então, vamos lá. No carbono 2, temos o grupo isopropil. No carbono 3, temos o grupo metil. E no carbono 4, o metil também. A gente começa, então, a nomear pelas ramificações. Lembrando que tem que ser por ordem alfabética. O I do isopropil vem antes do M do metil. Então, a gente começa a nomear e indicar pelo isopropil. Então, fica como? 2-isopropil, separados por hífen. Coloca mais uma vez o hífen. Agora, a gente indica onde é que estão os grupos metis. Tem um no 3 e um no 4. Então, fica assim, 3,4 tem 2 de metil. Agora, o prefixo tem 6 carbonos, X. O infixo, a regra é, quando a insaturação começa no carbono da extremidade, que é o carbono 1, e tem apenas um, não precisa colocar que ele está no 1. Fica implícito isso. Então, só coloca o "em", que fala que é uma dupla. E acaba com o sufixo "o" dos hidrocarbonetos. Então, o nome fica 2-isopropil, 3,4-dimetil-hexeno. Tranquilos isso? Então, bom estudo, galera. Então, até mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.